Sim, eu estou indo mais rápida nos relatos, sem tantos detalhes, porque eu quero chegar logo nesse encontro de Estevão e Paulo, a história de Paulo. Então, a gente está só fazendo um en passant até onde saiu Estevão, de onde veio, para a gente saber da história do sofrimento. Estevão, Gesiel, ele era já um menino de 25 anos, mas naquela época era considerado um homem, de extrema crença, coração bondoso. Ele conhecia todos os escritos, todos os ensinamentos do Evangelho, do Velho Testamento, dos filósofos da época, os profetas da época. E ele recitava, e ele lia. Para ele, a palavra era a lei, para Estevão, mas ele unia aquela palavra a um coração amoroso. Ou seja, ele não era fundamentalista, ele não era ortodoxo. Então, ele tinha na palavra, na lei, o caminho a seguir, como se relacionar e como viver. Mas, contudo, ele não deixava de ser amoroso, ele não era frio, ele não era distante. Ele sabia interpretar aquelas palavras de uma forma amorosa, diferentemente do que nós vamos encontrar lá na frente em relação a Paulo, que também era um erudito da palavra, do conhecimento, da lei. Entretanto, ele aplicava a lei fria. Essa era uma grande diferença entre os dois. Mas nós estamos, então, onde Gesiel estava febril, foi deixado no porto, nas ruas, encontrou uma pessoa que disse: eu vou te levar à casa do caminho, a um dos homens da casa do caminho. Porque ali era o porto, ainda não era, porque a casa do caminho situava-se nos arredores de Jerusalém. Gesiel havia sido deixado em Jope, que era o porto próximo de Jerusalém. Então, Gesiel é conduzido para a casa de Efraim, que era um dos homens pertencentes à casa do caminho, uma casa bastante humilde. Ele é acolhido por Efraim e ouve, então, ali, a primeira vez o nome de Jesus, que ele não sabia, que ele não conhecia. Ali, sendo acolhido por Efraim, na mesma noite eles partem, então, de Jope para Jerusalém, com uma carroça. Efraim leva mais um irmão que está adoentado. Vamos lembrar que Gesiel estava gravemente doente, com febre, com delírios, altas febres, muitos delírios. Mas assim eles vão, chegam em Jerusalém, param em frente, então, a esse casarão, uma casa extensa, mas um exterior muito pobre, paupérrimo, aliás. Lá ele é recebido por Tiago. Efraim pede, então, que chame Simão Pedro. Em seguida vem Simão Pedro, e é o primeiro encontro que nós temos ali de Simão Pedro com Gesiel. Quando Efraim pede, então, que esses dois irmãos sejam acolhidos, Tiago se interpõe e diz: nossa, mas nós já estamos aqui com 49 enfermos, 49 doentes, nós não temos recursos, pessoas. Mas olha que mensagem bonita. Pedro argumenta com Tiago assim: olha, Tiago, se nós estivéssemos lá no nosso trabalho privado, pescando, que eles eram pescadores em Cafarnaum, e fôssemos instados lá a auxiliar uma pessoa, um dos nossos irmãos, nós lá podíamos recusar e dizer que não. Mas neste trabalho aqui, Jesus nos delegou atendimento a todos os nossos irmãos. E agora, todo o nosso tempo agora é para isso. Então, Gesiel acaba sendo acolhido na casa do caminho por Tiago, por Efraim, por Simão Pedro. Passa 2 semanas em delírios, ardendo em febre, mas passadas essas 2 semanas, com os cuidados que recebe, ele melhora, recobra os sentidos, e com aquele convívio, Gesiel se afeiçoa imensamente por Pedro. Pedro lhe parecia muito com um pai muito amoroso e acaba se aproximando muito de Pedro. Vamos lembrar que Gesiel, ele era um devoto fervoroso. Ele lia o Testamento, o Antigo Testamento, os antigos profetas, Isaías e tal. E ele vai, então, ter com Pedro uma conversa sobre as leis, sobre Isaías, onde Isaías fala que o novo Messias vai chegar. E aí Gesiel começa a falar sobre isso. E aí Pedro lhe dá a notícia: pois tu não sabias que o Messias já veio? E Pedro então começa a discorrer e falar sobre Jesus, enquanto que Gesiel vai ficando embebido pelas palavras, ele fica encantado por aqueles ensinamentos, e ele fica angustiado para saber onde está esse Jesus, onde que está esse Messias, quer ouvir com os próprios ouvidos essas palavras, esses ensinamentos. Pedro fala, infelizmente, faz 1 ano que ele foi crucificado junto aos ladrões, e ele conta todo o martírio que Jesus sofreu, e também o apostolado
que eles tinham de agora para frente, junto àqueles irmãos que estavam lá, em nome desse trabalho de Jesus. E Gesiel começa a recitar os profetas, e Simão Pedro fala assim: eu vou buscar para você os novos textos que foram escritos por Levi. Levi era Mateus. Mateus já estava, isso era o ano de 35, Mateus já estava compilando todos os escritos, os ensinamentos, as palavras de Jesus. E aí traz para Gesiel esses novos textos. A partir desse momento, Gesiel se encontra com Jesus, se encontra com a sua missão de vida. Sente-se ele como um filho espiritual de Pedro, assim como Pedro também sente-se como um pai espiritual de Gesiel, e ele se reforma em Cristo. O que é isso, essa reforma em Cristo? A partir desse momento ele fala assim: como me chamarei agora que sou esse servo de Jesus, esse amigo, esse irmão de Jesus? E adota o nome de Estevão. Então é nesse momento que Gesiel passa a ser Estevão. E Estevão, então, começa a trabalhar na Casa do Caminho. Ele começa a auxiliar os irmãos necessitados, os desvalidos, os convalescentes, as mães, as viúvas, os enfermos. Ele se entrega àquele trabalho com amor, com grande amorosidade. E, em pouco tempo, ele começa a ser, sabe aquela luz que acolhe a todos, que todos querem estar próximo para sorver daquele amor, daquela energia. Então ele se torna conhecido, famoso em Jerusalém pelos feitos. As pessoas iam até a Casa do Caminho para ouvir Estevão. Ele tinha, além dessa amorosidade que ele tinha para acolher as pessoas, ele era um excelente orador. E aquelas pregações dele na igreja, que ele fazia, era chamada Igreja a Casa do Caminho. Elas eram ouvidas, eram disputados lugares, porque ele conseguia despertar no coração de quem o ouvisse profundas reflexões, profundas inspirações. As pessoas, quando ouviam Estevão, saíam de lá transformadas. Neste mesmo tempo, nós vamos para o outro lado, que nós estamos aqui no ano de 35, para conhecer, e aí é o primeiro momento em que Saulo entra na história. Nós estamos, então, vendo Saulo num edifício luxuoso, imenso, era uma luxuosa mansão, uma casa com conforto e luxo da época, e Saulo estava lá impaciente, é descrito como um jovem viril, de máscula beleza, impaciente aguardando alguém que chegava, quem era um amigo que estava vindo de Damasco, a ter com Saulo para conversarem. E Saulo era descrito, então, como esse jovem viril, contava com 30 anos, vestia a túnica dos patrícios e tinha optado por falar em grego, usava a linguagem do grego. Por quê? Porque ele havia estudado nas escolas de Atenas e Alexandria, ou seja, Saulo era um homem, além de rico, bonito, e muito culto, muito inteligente. Quando o amigo chega e se abraça e tal, o amigo fala: você está muito transformado, você está diferente. E ele concorda, fala com o amigo que realmente ele está mudado, mas, contudo, entretanto, ele reafirma que no coração dele, a lei é a única que ele segue por princípio. Por quê? Aquilo que nós comentamos lá no início. Enquanto que Estevão tinha o conhecimento da lei, ele a adaptava com amorosidade junto às pessoas ao seu redor. Já Saulo, nós vamos ver que era bastante ortodoxo, bastante fundamentalista, extremista à aplicação da lei. Então, ele reafirma isso, essa questão da lei fazer parte dos seus princípios. E Saulo, então, nesse momento, conta que ele, além disso, de ter se mudado das feições, de falar em grego, etc. e tal, ele conta ao amigo que havia se enamorado de uma jovem da sua raça, que havia uns 3 meses que estavam confabulando, e que conheceu essa jovem numa festividade que havia ocorrido 3 meses atrás, oferecida por quem? Por Zacarias. Quem é o Zacarias? Aquele pai adotivo de Abigail, casado com Ruth. Então, Zacarias tinha feito um encontro em Jope, e era um antigo, diz Saulo, Zacarias é um antigo comerciante israelita, vindo de Corinto, e então ali, naquela festividade, Saulo conhece Abigail e se apaixona. E ele relata o que mais lhe chamou a atenção de Abigail. Ele fala assim, ó: dona dos mais belos predicados morais, porque para Saulo isso era importante. Era, de fato, o seu ideal de moço, inteligente,
versada na lei, outra coisa que para ele era importante, e, sobretudo, dócil e carinhosa. Tinha sido adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Então, Saulo conhecia a história de Abigail, não de uma forma tão profunda, mas não foi mentido a ele as origens de Abigail. E assim, Saulo estava apaixonado, queria já ir ter com o pai, porque à época precisava autorização do pai para poder se casar, mas era o sonho dele, então, dar conta ao pai dos futuros projetos dele em relação ao casamento, assim o lançamento dele com Abigail, assim como trazer Abigail para ficar junto com a sua irmã, para ficar um tempo morando juntos, para que a irmã pudesse também conhecer a sua futura esposa. E assim nós vamos continuar a história agora mais focada em Saulo e no encontro que tem então com Estevão.